Temos então o rascunho 35, que vai tratar de uma equação trigonométrica, cujo enunciado é o seguinte: seja alfa pertencente ao intervalo π sobre 2 menos π, não incluindo os extremos, tal que 5 vezes seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de θ mais 6 cosseno de θ é igual a 2 vezes seno de alfa menos 1. Portanto, tendo em conta esta equação trigonométrica, calcular o valor de m. Para calcularmos o valor de m, temos que saber exatamente a tangente de alfa e o cosseno de θ. E esses valores vamos determiná-los a partir desta equação trigonométrica. Portanto, é-nos dado várias hipóteses, temos que escolher a hipótese respectiva. Antes de começarmos a resolver a equação trigonométrica, vamos reparar aqui o seguinte: esta equação trigonométrica utiliza duas funções, a função seno e cosseno, e para além disso não utiliza um único argumento, utiliza dois argumentos, o argumento do alfa e o argumento θ. Portanto, se quisermos representar graficamente os membros desta equação, no fundo vamos ter uma função que representa o primeiro membro e uma segunda função que representa o segundo membro. E elas vão se intersetar num ou vários pontos, vamos ver quais são, e para isso teremos que representá-las graficamente no mesmo sistema de eixos. E para isso, como nós temos argumentos diferentes, tem que haver um desfazamento, em princípio, entre o argumento alfa e o argumento θ. E temos que calcular esse desfazamento para fazer essa representação conjunta. Aqui vemos, por exemplo, a função seno, não é? E a função cosseno, isto é, para o mesmo argumento, seno de x, cosseno de x, ou seno de alfa, cosseno de alfa, ou seno de θ, cosseno de θ, no intervalo 0, 2π. Aqui já vemos a função cosseno com desfazamento, né? De modo a poder ser representada em termos referenciais com a mesma variável x. E neste caso vamos comprovar que esse desfazamento entre o alfa e o θ é de 0.726. Veremos isto no final da resolução do exercício. Portanto, agora já vamos ter aqui a função seno e cosseno já com desfazamento, de modo a poder ser representada pela mesma variável, no intervalo π sobre 2π. Aqui vemos o primeiro membro, representado pela função h de x, a roxo, não é? E a verde o segundo membro. Verificamos que eles vão se intersetar num ponto algures entre 3/4 de π e π, não é? Que vai então dar-nos a solução da nossa equação trigonométrica, como vamos ver. Vemos aqui o detalhe. Portanto, ele interseta-se neste ponto F de coordenadas 2.94 menos 1.6. Portanto, algures entre 3π sobre 4 e π, nós vamos ter um ponto de abscissa igual a 2.94, que nos vai dar a solução da nossa equação trigonométrica. Vamos então desenvolver a nossa equação partindo do conceito de quadrado da soma e quadrado da diferença. Se nós desenvolvermos a equação trigonométrica, nós fazemos 5 vezes sin ao quadrado, mais 5 vezes cosseno ao quadrado, mais 6 cosseno de θ é igual a 2 seno de alfa menos 2. Passando tudo para o primeiro membro, igualando a 0, nós verificamos que vamos ter aqui um quadrado de diferença incompleto e um quadrado de soma também incompleto. E depois temos aqui um termo independente. Portanto, no fundo, nós vamos tentar formar o quadrado da diferença e o quadrado da soma e verificar se conseguimos substituir este primeiro membro por dois quadrados. Vamos então ver completar o quadrado da diferença. Tendo em conta o conceito do quadrado da diferença, nós chegamos à conclusão que este 5 seno ao quadrado de alfa é o nosso a quadrado, assim como este 2 seno de alfa é o nosso menos 2ab. Portanto, nós no fundo temos de ter que calcular o nosso b, não é? Então, sendo assim, se o a ao quadrado é igual a 5 seno ao quadrado de alfa, o nosso a é a raiz quadrada disto, ou seja, é igual a raiz de 5 seno de alfa. Do mesmo modo, se 2ab é igual a 2 seno de alfa, então vamos ter 2 raiz de 5 seno de alfa, que é o nosso a, não é? Vezes o b, vai ser igual a 2 seno de alfa. Resolvendo em ordem a b, chegamos à conclusão que o b é igual a 1 sobre raiz de 5. Temos então o quadrado da diferença completo. Portanto, raiz de 5 menos seno de alfa menos 1 sobre raiz de 5 ao quadrado é igual a 5 seno ao quadrado de alfa menos 2 seno de alfa mais 1/5.
Portanto, este termo independente vai ser retirado ao nosso valor que existe aqui no primeiro membro 2, não é? Portanto, e para isto dar certo, o diferencial tem que dar exatamente o termo independente do quadrado da soma. Deste modo, tendo o b, nós temos o b ao quadrado, que é 1 sobre 5. Né? Temos então o primeiro quadrado, o quadrado da diferença, que é raiz de 5 sobre seno de alfa menos 1 sobre raiz de 5 ao quadrado. É uma função deste tipo, interseta o eixo do x aqui, algures, entre 3π sobre 4 e π. Né? Portanto, é uma raiz desta função. Ela, como é periódica, vai intersetar o eixo do x em vários pontos, mas no intervalo que nos interessa, que é no intervalo π sobre 4, π sobre 2 a π, interseta aqui neste ponto. Vamos fazer do mesmo modo, completar o quadrado da soma para o restante do primeiro membro da equação trigonométrica, e nós temos 5 cosseno ao quadrado de θ mais 6 cosseno de θ. Então sabemos que 5 cosseno ao quadrado de θ é o nosso a ao quadrado, não é? Assim como o nosso 6 cosseno de θ é o nosso 2ab. Daqui podemos tirar que se a ao quadrado é igual a 5 cosseno ao quadrado de θ, o nosso a vai ser raiz quadrada disto, ou seja, raiz de 5 vezes cosseno de θ. Do mesmo modo, 2ab, se 2ab é igual a 2 vezes o nosso a, que é raiz de 5 cosseno de θ, vezes b, é igual a 6 cosseno de θ, podemos determinar o valor de b, que é exatamente igual a 3 raiz de 5 sobre 5. E consequentemente o b ao quadrado vai ser 9 quintos. Também conseguimos ver aqui graficamente a função que representa a soma deste quadrado. Isto é raiz de 5 cosseno de θ mais 3 raiz de 5 sobre 5 ao quadrado, e verificamos que a função também interseta o eixo do x num ponto algures entre 3π sobre 4 e π, para além dos outros pontos, porque ela é periódica, né? E vamos verificar que este ponto é exatamente igual ao ponto que nós verificamos na função no quadrado da diferença que vimos anteriormente. Vamos então fazer a confirmação de que a soma dos dois quadrados é o primeiro membro da equação trigonométrica. Portanto, nós tínhamos esta equação, que é o desenvolvimento do quadrado da diferença e o quadrado da soma, e somando os dois, verificamos que 1 quinto mais 9 quintos dá 10 quintos, que é exatamente o 2, que é o termo que nós tínhamos no primeiro membro da equação trigonométrica. Vamos então resolver esta equação trigonométrica, e se nós temos que esta adição é igual a 0, né? Temos duas hipóteses. O valor A e o valor B são iguais a 0, né? Ou o valor A é assimétrico do valor B. No nosso caso, esta hipótese é para excluir. Porquê? Porque nós temos uma adição de dois quadrados, e o quadrado é sempre um valor positivo. Portanto, nunca podemos ter o valor B como simétrico do valor A, né? Portanto, isto é excluído, e resta-nos a hipótese de ser A igual a 0 e B igual a 0. Se A igual a 0, significa que raiz de 5 vezes seno de alfa menos 1 quinto é igual a 0, ou seja, resolvendo em ordem a seno de alfa, nós temos que seno de alfa é igual a 1 quinto. Do mesmo modo, na segunda parcela, temos raiz de 5 cosseno de θ mais 3 raiz de 5 sobre 5 é igual a 0. Resolvendo em ordem a cosseno de θ, verificamos que cosseno de θ é igual a menos 3 quintos. Conseguimos ver aqui graficamente que temos aqui o primeiro membro e o segundo membro da equação trigonométrica, temos a função e função cosseno, e pelo valor da abscissa igual a 2,94, que é um valor compreendido entre 3π sobre 4 e π, verificamos que obtemos um valor de seno igual a 0,2, que é o nosso 1 quinto, né, seno de alfa, e obtemos o nosso cosseno de θ igual a menos 0,6, que é menos 3 quintos, que é o valor que nós determinamos anteriormente. Vamos então calcular o valor de m. Nós sabemos que alfa pertence ao intervalo de π sobre 2 a π, portanto significa que estamos localizados no segundo quadrante. O seno de alfa é igual a 1 quinto, e pretendemos calcular a tangente de alfa. Portanto, seno de alfa, se vimos num triângulo, seno de alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Falta-nos calcular o segundo cateto. Portanto, o segundo cateto é calculado como a raiz quadrada, recorrendo ao teorema de Pitágoras, a raiz quadrada da diferença entre o quadrado da hipotenusa e o quadrado do cateto que conhecemos.
ou seja, 5 ao quadrado menos 1 dá 24, ou seja, 2 raiz de 6. Do mesmo modo, para calcular o cosseno de alfa, nós sabemos que o cosseno de alfa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente é o nosso 2 raiz de 6, que determinamos, a hipotenusa é 5, o que significa que o cosseno de alfa é igual a 2 raiz de 6 sobre 5. Por definição, a tangente de alfa é exatamente o quociente entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Portanto, o nosso seno de alfa é 1/5, né? já é um dado que obtivemos na resolução da equação, e 2 raiz de 6 sobre 5 é o nosso cosseno. Pomos o valor negativo porque estamos no segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo, né? Portanto, o cosseno é a abscissa deste ponto e o seno é a ordenada, é positivo. Portanto, o seno é positivo, a abscissa é negativa. Daí que tenhamos 1/5 sobre menos 2 raiz de 6 sobre 5, ou seja, dá 1 sobre 2 raiz de 6. Para calcular o valor de m, o valor de m é 2 raiz de 6 vezes tangente alfa mais cosseno θ. O nosso tangente alfa é menos 1 sobre 2 raiz de 6, o cosseno θ é menos 3/5. Substituindo, obtemos o valor de m igual a menos 8/5, que é, portanto, a nossa opção A em termos de resolução do problema. Vamos então ver a análise do desfazamento entre o argumento alfa e o argumento θ, que nós dissemos inicialmente que era da ordem do 0,73, é exatamente 0,726. Sabemos que o nosso seno de alfa é igual a 1/5, o cosseno de alfa é menos 2 raiz de 6 sobre 5, de onde a tangente é igual a menos 1 sobre 2 raiz de 6, ou seja, o valor de alfa é o arco tangente deste valor, ou seja, 11,53 em termos do triângulo, não é? Estamos a pensar naquele triângulo que nós vimos anteriormente. Portanto, este ângulo é 11,53. Se este ângulo é 11,53, o nosso ângulo alfa, não é, vai ser 180 menos 11,53, o que dá 168,46. Por outro lado, nós sabemos que o cosseno de θ é igual a menos 3/5, onde o θ é o arco cosseno de menos 3/5, ou seja, 126,886,99. Isto é, o ângulo θ tem um valor inferior ao valor do ângulo alfa. Portanto, eles, como veem aqui, estão desfasados. O ângulo alfa é este, não é? Com o valor de 168,46, e o ângulo θ é este dado pelo lado de extremidade a roxo, que é o 126,8. Portanto, fazendo a diferença, verificamos que há uma diferença de 41,54 graus, ou seja, 0,2311 π, ou seja, 0,726. O tal valor que nós entramos no início, 0,73, como desfazamento entre o ângulo alfa e o ângulo θ. Vamos agora ver dinamicamente no GeoGebra os gráficos das funções. Vemos aqui a função cosseno no intervalo menos 5π a 5π. Também vemos aqui a função cosseno. Neste caso já tem o desfazamento. Sem desfazamento ele é 1 igual, quando o cosseno θ é igual a 0 é igual a 1. Portanto, agora já tem o desfazamento, de modo a poder ser representada pela mesma variável. E vamos ver a função seno e cosseno no intervalo que nos interessa, no intervalo menos π sobre 2 e π. Verificamos que o gráfico da função referente ao primeiro membro é esta a roxo, né? E do segundo membro é esta verde. Portanto, eles interceptam-se neste ponto F de abscissa 2,94, que é que vai nos dar exatamente a solução da nossa equação trigonométrica. Podemos ver aqui a extensão do intervalo de análise entre menos 5π e 5π dos respectivos gráficos, e verificamos que o ponto de interseção que nós temos, o ponto F, é apenas um ponto de interseção neste intervalo menos π sobre 2 é π, mas como as funções são periódicas, esses pontos são infinitos para a esquerda e infinitos para a direita em termos de interseção. Vemos aqui as equações quadráticas, representadas pela diferença quadrado da diferença e o quadrado da soma, e verificamos que eles se interceptam neste ponto x igual a 2,94, é onde eles são exatamente iguais a 0. Podemos ver aqui os valores da função seno e cosseno, né? Para o valor x igual a 2,94, e temos aqui uma visão
dos gráficos para o intervalo menos 5π a 5π.